Aleluia. Você que está aqui, você pode se assentar. Você que está nos assistindo de casa, é um prazer ter você conosco, participando conosco deste momento especial, desta celebração. Hoje não é um dia qualquer, né? Primeiro porque é o dia de nós estarmos na casa do Senhor, estarmos louvando e adorando a Ele, e também porque hoje nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é uma data para nós cristãos que tem muito significado, porque nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã, uma palavra de esperança ao seu coração, uma palavra para que faça você lembrar o verdadeiro significado da Páscoa, o que isto representa para nós. Nós sabemos que os tempos que nós estamos vivendo não estão sendo dias fáceis. Nós estamos vivendo um tempo de morte. Se você tem acompanhado os números, né, os noticiários, eu procuro nem acompanhar muito os noticiários, porque a gente só vê notícia ruim, mas nós já temos mais de 300 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência da Covid-19. Quase 3 milhões em todo o mundo. Aqui em Londrina nós já passamos de 1.000 pessoas que perderam a sua vida em decorrência do Covid. E nós olhamos os noticiários, nós olhamos os jornais, nós olhamos a internet e parece que a gente só vê falar nisso. Morte, morte, morte. Por isso, esses dias não têm sido dias fáceis. Muitos de nós perdemos pessoas próximas, perdemos entes queridos, né, ou algum conhecido. Todos nós sabemos de alguém que está sofrendo nesse tempo porque perdeu alguém especial. E nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto isso dói no nosso coração, o quanto isso nos traz sofrimento. A morte nos traz sofrimento. Por isso, nós vamos estar nessa manhã falando um pouco sobre isso. Por mais que nós estejamos vivendo momentos difíceis, momentos de morte, nós sabemos que nós temos um Deus que vive. Jesus vive. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Nós cantamos isso, nós declaramos isso com os nossos lábios. Jesus vive. Você pode declarar isso? Por mais que a morte tente reinar, nós sabemos que Jesus é quem está reinando. Jesus venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou e venceu a morte por nós, por mim e por você. Hebreus, no capítulo 14, o versículo 24, nos diz assim: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 12, 24, esse texto que nós acabamos de ler, nos diz que o sangue de Jesus nos fala melhor que o de Abel. Abel, se você for ler Gênesis, você vai ver a história de Abel. Abel, ele foi assassinado pelo seu irmão Caim. E a palavra diz que o que disse o seu sangue, que o seu sangue clamava por justiça. O que disse o sangue de Abel e o que diz o sangue de Jesus Cristo? Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 10, diz: e disse Deus, falando para Caim: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim
desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. O sangue de Abel denunciava morte e assassinato. E ele reclamava vingança. O sangue de Abel reclamava vingança. O sangue de Jesus Cristo também tingiu a terra, também foi derramado sobre a terra. Mas que palavras melhores pronunciar. O sangue de Jesus, ele fala de vida e não de morte. O sangue de Abel é sangue de morte, mas o sangue de Jesus é sangue de vida. O sangue de Abel, ele exigia vingança, mas o sangue de Jesus, ele nos oferece perdão. Amém? Você pode celebrar isso? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, celebrar aquilo que o sangue de Jesus fez por nós. O sangue de Jesus nos oferece perdão. O sangue de Jesus, ele fala muito aos nossos corações. Você pode ouvir a voz do sangue de Jesus? O sangue de Jesus, ele diz: este é o sangue da aliança entre Deus e os homens. Este sangue diz: quem bebe este sangue tem a vida eterna. É o sangue da propiciação, isto é, que nos desvia da ira de Deus. Este é o sangue que nos justifica. Este é o sangue que nos redime. Este é o sangue que nos aproxima de Deus. Este é o sangue no qual nós temos paz. Este sangue purifica a nossa consciência das obras mortas. Este sangue nos faz entrar no Santo dos Santos. Este sangue nos comprou para Deus. Este sangue nos purifica de todo pecado. Este sangue nos libertou. E este sangue nos faz vencer o diabo. O sangue de Jesus, ele fala coisas tremendas e profundas da parte de Deus. Este sangue nos fala uma forte mensagem de que Jesus é o Filho de Deus, o qual nos amou e o qual deu a vida dele, deu a sua vida por nós, pois o sangue de Jesus é a sua vida. Se você for olhar, for examinar as Escrituras, você vai perceber que mais de 700 anos antes de Cristo, o Espírito já declarava: tragada será a morte. Oséias, no capítulo 13, versículo 14, diz isto: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Esse texto está falando do sangue de Jesus. Jesus venceu a morte. Através de Jesus nós temos vida. E o sangue de Jesus fala conosco. Ouça o som deste sangue. Ouça o som do sangue de Jesus. O sangue fala de amor. João 3,16 fala do amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Jesus, ele de uma forma amorosa, ele derramou sangue pelo bem das nossas almas, pelo bem das nossas vidas. O sangue de Jesus também fala de um propósito eterno, do propósito eterno de Deus. Apocalipse 13:8, o apóstolo escreve: do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles a quem Deus diz serem escolhidos, foram escolhidos antes
da fundação do mundo. Eu e você fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Este foi o propósito de Deus com respeito ao Cordeiro Imaculado, manchado de sangue, Cristo Jesus. O sangue também fala de redenção. Pecadores são redimidos, comprados ou adquiridos de volta da condenação dos seus pecados. Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, sim, a remissão dos pecados. Agora, como esse homem é redimido? A palavra diz que nós somos redimidos através do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus proclama a redenção. Você é resgatado, amém? Você pode proclamar isso: eu sou resgatado, eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. O sangue, ele também fala da limpeza. As Escrituras, elas nos ensinam, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é que nos limpa. O sangue de Jesus é que nos purifica. Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, ele foi instruído a se levantar e a ser batizado e se lavar de todos os seus pecados. Sem a mensagem purificadora de seu sangue, do sangue de Jesus que fala, nós não saberíamos nada sobre essa limpeza. Nós não poderíamos ser limpos dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele também fala de paz. A paz que nós estamos falando é a paz com Deus. Através do pecado, a Bíblia diz que o homem, ele se torna inimigo de Deus. Como inimigo de Deus, pelo pecado, não há paz nossa com Deus. Nós nos tornamos inimigos dele. Porque o pecado traz essa alienação de Deus. Por isso o pecado, ele precisa ser removido das nossas vidas. E isso vem através do perdão que Jesus nos oferece, pelo seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue derramado. Paulo disse que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Sem o sangue do Calvário, não haveria paz. Este sangue ainda fala, oferecendo paz aos inimigos pecaminosos de Deus hoje, oferecendo perdão pelos nossos pecados. Mas o sangue também fala do céu. Aqueles que são purificados pelo sangue de Jesus Cristo, um dia estarão participando da ceia ao lado de Jesus, junto com o Pai. Apocalipse 7,15 diz: portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. O céu, ele seria desconhecido para nós, sem o precioso sangue de Jesus Cristo, que fala deste lugar de descanso para as nossas almas. Você será abençoado com paz no céu. Todos nós um dia estaremos vivendo ao lado de Jesus, junto com Ele no céu, e lá a Bíblia nos promete que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá nada lá, a paz vai reinar. Nós vamos poder viver uma vida de paz. Tudo isso porque um dia Jesus derramou o sangue dele em nosso favor. O sangue de Jesus Cristo fala de coisas melhores. Eu sei que
nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Talvez tempos em que a nossa esperança se enfraquece. Tempos em que parece que dentro do nosso coração só há dor, só há sofrimento, mas também há uma promessa de coisas melhores. Coisas melhores que nós conquistamos através do sangue de Jesus. Coisas melhores que foi conquistada a nós através do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado. Estas são bênçãos profundas. Pense nisso. Nós nos acostumamos com notícias de morte. Nós só vemos falar nisso. Morte, morte, morte. Este é o som que muitas vezes a mídia nos traz. Esse é o som que nós ouvimos. Um som de morte. Mas também há um outro som. O som do sangue de Jesus. Qual som nós vamos ouvir? Por mais que você esteja com seu coração doloroso, porque você perdeu alguém próximo, porque você perdeu alguém que você amava, qual som nós vamos ouvir? Há som no sangue de Cristo, e há um som de vida, porque a morte não venceu, o inferno não venceu, e este é o som que nós temos que ouvir, um som de vida, o som do sangue de Jesus. Qual é a notícia que a Páscoa nos traz? Qual é a notícia que a Páscoa traz para aquele que está enlutado, para aquele que está doente, para aquele que está falido, para aquele que está triste, em pânico? Hoje nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa nos faz lembrar que a morte já foi vencida. Glória a Deus. Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Eu não tenho dúvida de que essa resposta está na ponta da sua língua. Nós sabemos que a Páscoa representa a morte de Jesus na cruz. Mas muitas vezes, mesmo nós sabendo dessa verdade, nós parece que deixamos de lado essa verdade e nos iludimos. Talvez pelo fato de termos mais um feriado, de podermos festejar em família, de termos ali uma mesa farta e podemos participar dessa comilança, e tantas outras coisas. Mas a palavra Páscoa no hebraico, a tradução dela é Pessah, que vem de um verbo que significa passar por cima. Passar por cima no sentido de poupar. A festa da Páscoa era a recordação daquele povo, dos acontecimentos que houve quando eles saíram, quando Israel foi liberto do Egito. Jesus mandou os seus discípulos celebrarem a Páscoa. A Páscoa era comemorada pelos judeus para lembrar a libertação do cativeiro do Egito, e de como Deus poupou os primogênitos, aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro sobre a porta das suas casas. Quando Jesus enviou ali, o anjo da morte para que ceifasse os primogênitos, todos aqueles que tinham nos umbrais das suas casas o sangue do Cordeiro, tiveram os seus primogênitos poupados. O Senhor passou por cima,
o Senhor poupou aquelas vidas. E esse é o significado da Páscoa para os judeus. Mas nós vemos nos evangelhos que Jesus, antes dele ser crucificado, ele se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ele se reúne com os seus discípulos para anunciar que o sangue do Cordeiro, desta vez, não os livrará do Egito, mas os livrará de um jugo muito maior, o jugo do pecado. Na véspera da morte de Jesus, Jesus decide se encontrar com os seus discípulos para comemorar a Páscoa, para comer junto com eles aquela refeição pascual, para celebrar a Páscoa. Por isso a Páscoa não deve ser para nós motivo de angústia, mas a Páscoa deve ser motivo de alegria, de convivência, de união, porque foi Jesus quem instituiu a ceia, e nós vamos fazer isso hoje, todos juntos, ao final deste culto. Por isso, você que está aí na transmissão conosco, não saia antes do final, fique até o final para que você possa também celebrar conosco este momento, celebrar a vida de Jesus, que nós temos através do seu sacrifício. Jesus instituiu a ceia para lembrar que o seu corpo, que seria moído na cruz, e o seu sangue, que seria vertido naquela cruz, nos daria a vida eterna, nos daria o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele foi entregue para a morte, exatamente no dia da Páscoa, no dia do sacrifício do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. A Páscoa, ela divide a história. O sacrifício de Jesus por nós divide a história. Jesus Cristo vem ao mundo e ele morre numa cruz. E a história se divide em antes e depois de Jesus. Em antes e depois da cruz. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos relata este momento. Um momento em que Jesus está ali, celebrando sua última Páscoa, junto com os seus discípulos. Vou ler o texto juntamente com você, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Aqui nós já estamos vendo Jesus crucificado. Jesus já foi morto, já foi crucificado, tinha sido sepultado. Tudo isso na sexta-feira, onde foi celebrada a Páscoa. E agora, no domingo, no primeiro dia da semana, o texto diz que as mulheres vão ao sepulcro ali com as especiarias aromáticas que elas haviam preparados. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Nós não podemos ignorar o fato de que a cruz foi real. Isso não pode ser ignorado. Mais ainda, o fato de que ela trouxe para as nossas vidas muitos benefícios,
que nós jamais iríamos alcançar por meio do nosso próprio esforço, nem mesmo por meio da nossa vida. Mas mesmo tendo consciência da morte de Jesus na cruz, muitas pessoas acabam se esquecendo de que após ele ter morrido naquela cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso quer dizer grande vitória. Jesus, ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Por isso que nós podemos hoje celebrar. Por isso que, mesmo em meio, muitas vezes, a dor e sofrimento, nós podemos celebrar, porque nós sabemos que um dia nós estaremos ao lado de Jesus, e ali nós vamos ter a vida eterna. Ali a morte não vai mais ter poder sobre nós. A morte é algo que nos impressiona grandemente. Todos nós que já perdemos alguém sabemos como a morte nos impressiona. Por isso é comum nós darmos muito valor a ela. A morte de Jesus foi algo de extremo valor, porque através dela os nossos pecados foram perdoados. Através da morte de Jesus, a nossa dívida foi paga. Nós recebemos cura, libertação da escravidão da qual nós vivíamos. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Jesus ressuscitou. Páscoa é tempo de celebração, é tempo de vida, é tempo de recomeço, é tempo de nova oportunidade. Quando Jesus ressuscitou, ele foi além do que qualquer um poderia ir, porque ele venceu a morte e ele trouxe sobre nós a esperança de nós termos vida. A Páscoa nos fala da morte do Cordeiro de Deus, mas também nos lembra da sua ressurreição 3 dias após a sua crucificação. A Páscoa nos faz lembrar de que a morte já foi vencida. Muitas pessoas, mesmo tendo conhecimento da história que a Bíblia nos conta, vivem como se a cruz não existisse. Não se aproximam das coisas que Jesus conquistou para elas, daquilo que Jesus conquistou para nós. São inúmeros os benefícios que essa obra redentora nos garante. E eu queria, nesta manhã, falar com você de 3 desses benefícios que nós precisamos usufruir com urgência. Primeiro benefício que a morte e ressurreição de Jesus nos traz é de nós sermos livres. Muitas pessoas não tomaram posse da liberdade conquistada por Jesus na cruz. Pessoas que ainda vivem presas ao pecado, pessoas que ainda vivem escravos da sua própria carne, da sua cobiça. Pessoas que muitas vezes fazem promessas que vão abandonar o pecado, mas que sentem como se o pecado fosse mais forte do que elas. Pessoas que são escravos de vícios que não conseguem parar, que estão acorrentadas por eles. Isso é claramente Satanás tentando nos prender novamente no seu cativeiro. Mas nós já fomos libertos. O diabo e muito menos a nossa própria carne não podem mais nos dominar, porque Jesus já nos libertou e já nos tornou livres. Por isso, seja livre. Outro benefício que nós precisamos urgentemente tomar posse, o benefício que nós recebemos através do sacrifício de Jesus, nós recebemos a vida. Quantas pessoas, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou e trouxe vida, vivem
uma vida de morte. Pessoas que muitas vezes estão afundados em depressão, em pensamentos de desânimo, de desistência, falta de vontade de viver. Pessoas que permitem que os seus relacionamentos morram, que os seus sonhos sejam sepultados. É preciso permitir que a vida que Jesus conquistou na cruz invada o nosso interior e traga a nós a vida verdadeira. Nos traga de volta a vida, a verdadeira vida. Nós não podemos desperdiçar a vida que Jesus já nos deu, porque custou um alto preço que Ele pagou no nosso lugar. Por isso, receba a vida de Jesus sobre você. A terceira coisa que eu queria compartilhar com você hoje, que nós precisamos tomar posse, é ter esperança. Algo tão difícil nos dias de hoje, ter esperança. Uma das coisas que nós mais vemos, ou que nós mais temos vistos, é gente sem esperança, é gente desesperançada, pessoas que, por olhar as circunstâncias, por olhar os tempos que nós temos vivido, já perderam as esperanças. E muitas vezes nós só ouvimos uma frase: não tem mais jeito. Pessoas que perdem a esperança no emprego, nas finanças, na saúde, na família, no casamento, no governo, no país, nas outras pessoas, e muitas vezes até em si mesmas. Pessoas têm perdido a esperança. Mas a ressurreição de Jesus nos traz um novo olhar. A ressurreição de Jesus é a esperança de que nós podemos realmente viver algo novo. O novo de Deus sobre a nossa vida, o novo de Deus sobre tudo que nos rodeia. Por isso, a minha palavra para você nesta manhã é: tenha esperança através de Jesus. A ressurreição de Jesus nos traz a esperança. Não se deixe iludir por festas, por chocolates, por feriados, mas tenha em mente o verdadeiro significado da Páscoa. Tome posse de tudo aquilo que Jesus já conquistou duramente por você. O sacrifício dele naquela cruz, o sangue dele derramado em nosso favor. Ouça o som do sangue de Jesus que fala. Tome posse disso. Do que você ainda precisa se apossar? Do que você ainda precisa tomar posse? Jesus já conquistou para nós tudo o que nós precisávamos. A única coisa que nós precisamos fazer é tomar posse. É tomar posse daquilo que Jesus já conquistou naquela cruz. Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que venceu a morte. Não foi um vírus que ele venceu, mas ele venceu a morte. E através do sacrifício da sua morte e ressurreição, nós também conquistamos esse poder, o poder de nós vencermos a morte. Porque por mais que um dia o nosso corpo físico irá morrer, nós temos a certeza da vida eterna.
nós temos a certeza de que nós vamos reinar com Ele na eternidade. E isso é o que nos dá esperança, de sabermos que na eternidade nós vamos poder rever todos aqueles que morreram em Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo, porque essa é a promessa dele para nós, que todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar com Ele, e nós estaremos juntos reinando com o Senhor.